Bom dia, a paz do Senhor, Deus abençoa a minha, a sua, a nossa vida de forma abundante e poderosa. Amém? Mais um dia de bênção, de reflexão, de palavra, neste canal de bênção, Ministério Palavra Vida, o Evangelho sem fantasia. Aqui, o Evangelho é levado a sério. Esse canal de bênção traz hoje uma reflexão abençoada. Mas antes quero lembrar que também está sendo postado hoje no canal mais uma oração dos Salmos, hoje com o Salmos 35. Não percam, tá bom? Bom, enfim, vamos direto ao assunto. Hoje eu participei do devocional de manhã cedo e eu gostei muito do tema que meu irmão de Deus usou, falou sobre tempo. E eu queria falar sobre o termo bíblico remir o tempo. Está lá em Efésios. Você vai ler Efésios 5, versículo 15, você vai ler lá: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A gente pega muito esse texto, versículos 15 e 16 do capítulo 5, para pregar isoladamente. Mas se eu ler aqui, no versículo 14, vai dar a chave, o segredo desse versículo. Que Paulo está dizendo assim nesse texto: olha, por isso, desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Quando uso o termo que isso te resplandecerá, é que a glória que está em Cristo, a luz que brilha em Cristo, vai estar em ti, vai brilhar em ti e vai te levantar. Paulo está citando um versículo do profeta Isaías, lá do capítulo 60 do livro de Isaías, versículo 1. Levanta-te, resplandece. Lembra do texto? Que já vem nascendo sobre ti a glória do Senhor. Esse texto, Paulo está dizendo sobre os que dormem espiritualmente. A antiga aliança, o profeta está exortando o povo estava dormindo espiritualmente, o povo estava dormindo, mas não é dormindo aquele sono de dormir de verdade, mas é um sono espiritual, o sono da indolência, o sono que nos rouba a percepção e a sensibilidade das revelações e das necessidades das coisas espirituais que estão tudo reveladas nessa palavra. Bom, esse texto vai nos falar de tempo, de despertamento. Lá Isaías está falando do tempo que Jesus virá. Ele está falando, no tempo que Jesus vier, que o Messias, o Salvador vier, desperta, acorda desse sono da indolência, desse sono da preguiça, da ociosidade espiritual, esse sono do desmanzelo espiritual. E Paulo está falando aqui sobre, novamente, a questão dos que dormem, porque não estão sabendo viver. Uma vez que a Bíblia nos ensina em todo o seu conjunto, mas principalmente no Novo Testamento, que os tempos são curtos. A palavra tempo curto, ou remir tempo no Novo Testamento, ela é mais forte, ela é mais enfática do que no Antigo. E a segunda aliança são as últimas coisas para preparar o povo para a salvação. Tantos que vão estar vivos no dia do arrebatamento, quanto aqueles que morrerem na dispensação da graça, que somos nós. Esse texto, tempo, você vai ter que compreender para a gente poder entrar na revelação de Deus. Olha só. O que significa o termo remindo na Bíblia? Porque se eu pegar mais textos para ler, aqui fala sobre remindo, né? Você vai ver lá no Salmos 92 dizendo: ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que possamos alcançar um coração sábio. Você vai ver também Salomão dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproxime, né, os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Ele está dizendo: vamos lembrar de fazer a coisa certa, de viver de forma certa,
enquanto temos vigor, força, condições, porque vai haver um tempo que, se precisar de um sacrifício, precisar de algo mais, vai ser um tempo de cansaço, esgotamento físico. O próprio Salomão fala que o Senhor nos deu um tempo de vida. Quem chegar a 70, glória a Deus. 80, 80, se passar disso aí é porque a pessoa tem uma robustez excepcional. Mas ele está limitando a vida entre 70 e 80. Quem passou disso, glória a Deus. Mas já não vai se aproveitar da vida depois dos 80. Não é. Depois dos 80 é só reflexão. É só refletir no que fez e o que não fez, no que conquistou, no que perdeu. Mas nada. A palavra remir o tempo aqui, ela tem duas definições na Bíblia, que eu escrevi aqui para não esquecer. E essas duas definições, essas duas interpretações, elas vão nos conectar à questão de viver o tempo de forma correta. Quando a Bíblia fala de remir, em algumas tradições, aqui está remir, onde nós lemos, vai aparecer como, portanto, aproveitem a cada oportunidade. Portanto, aproveite as oportunidades da vossa caminhada. Quando a Bíblia vem falar de aproveitar cada oportunidade, a palavra oportunité, oportunidade, são palavras que vêm do latim e do grego, que está falando de uma situação única. Ela aparece e não vai ter outra igual. Pode ter outra oportunidade, mas não igual a essa. Ou seja, o tempo é o tempo, passou, acabou. Leite derramado não se recupera. Água jogada no asfalto, já era. Não é? Tem de querer pegar de volta. E o tempo é assim. A oportunidade, ela é única. Ela pode se repetir de formas diferentes, nunca igual. Então a palavra tempo está falando de uma oportunidade que é única, é o hoje, é o presente. Peguei essa inspiração no devocional de manhã. O agora é o momento. O ontem já foi, só me serve de modelo, de exemplo, de testemunho, de lembrança do que eu devo ou não devo repetir, do que eu devo ou não devo corrigir, do que eu devo ou não devo acertar, do que eu devo ou não devo refazer, recomeçar, parar, não parar. É isso aí. O presente é o que eu construo hoje. Se eu viver a oportunidade de hoje, é hoje. Vou construir meu amanhã. Conforme eu vivo o presente, eu vou construir melhores oportunidades para o futuro. Então, aproveitando da melhor forma hoje, as oportunidades de hoje, eu vou proporcionar para mim um melhor futuro, um amanhã melhor. Se eu não preparar nada para mim hoje, porque eu estou preso ao passado, eu estou vivendo a preguiça do dia, meu amanhã vai ser mais difícil do que hoje, e assim vai ser aquela avalanche, aquela bola de neve, e quando vai ver já era. Então, quando eu falo de remir o tempo, as duas definições, elas me levam ao tema de viver o tempo de forma correta. Então, assim, o remir o tempo, no seu sentido literário, ele quer dizer, ele tem significado daquele que tem poder sobre o tempo. Poder para quê? Para administrá-lo, para resgatá-lo, para recuperá-lo e para usá-lo com sabedoria. Amém? E Deus é o dono do tempo. Ele é o Senhor do tempo. O tempo precisa de tempo para ser tempo, mas Deus, que é o Deus do tempo, ele não precisa do tempo para ser Deus. Ele é o Deus que faz o tempo. Se você precisa de tempo para conquistar as coisas, precisa de tempo, o tempo corre, o tempo voa, o tempo não para, você tem que estar com o Senhor do tempo, que é Deus. Amém? Porque 1000 dias é como um dia como 1000 anos, e assim por diante. Você vai entendendo que Deus é o Deus do tempo. Temos o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Kairos, se preferir. São o tempo divino, o tempo espiritual, o tempo material, o tempo físico. Beleza? Então, remir o tempo é ter a condição de administrar o nosso tempo, de dominar esse tempo, ou resgatar o que se perdeu, ou recuperar o que se perdeu, e então depois usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. No latim, vem de redimere, que tem por sinônimo resgatar, pagar, liberar. Esse é o segundo sentido, tá? Liberar, livrar, trazendo, nesse contexto, a ideia de pagamento de reaquisição. Olha só, por exemplo, uma frase que vai definir essa segunda definição minha. Para remir o homem,
precisou haver trabalho divino. Essa palavra vai dizer, para remir o homem precisou trabalho divino. Para se recuperar o tempo que na antiga aliança foi perdido com tantos e tantos pecados e erros e falta de discernimento, para redimir o homem, recuperar o homem, foi preciso um trabalho divino. Foi preciso Jesus vir na terra. Jesus, 100% Deus, 100% homem, Senhor do tempo, o próprio dominador do tempo esteve na terra em nosso meio, para remir o tempo, para aproveitar o tempo, para nos libertar, para pagar pelo tempo perdido que nós perdemos na antiga aliança, ou com nossas vidas antes de convertermos, para que hoje possamos viver o tempo da melhor forma possível e possamos conquistar coisas na nossa vida. Amém? Espero que você esteja entendendo essa questão. Então, as duas conexões, interpretações que vamos levar sobre o tempo é sobre aproveitar cada oportunidade e remir o que se perdeu, resgatar o que se perdeu, liberar coisas que o tempo nos roubou, refazendo o tempo através de Cristo. Então, nós temos que entender que quando o salmista diz, o Salmo 90, ensina a não contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o coração sábio, o coração fala de sentimentos, de coisas morais, abstratas, ódio, amor, ira, paz, alegria, gozo, regozijo, antipatia, simpatia, empatia. Fala de sentimentos, de emoções que são coisas abstratas, mas que interferem diretamente, poderosamente, fortemente de como nós vivemos o nosso tempo. Alcançar o coração sábio é ter prioridades, é ter princípios e valores morais para viver o tempo de forma correta. Pega isso, pega a visão. E quando Salomão manda lembrar do Criador, o mesmo Salomão que fala que o tempo de vida do homem é 70, 80, passou disso aí, já é lucro e é vida cansada, né? Ele manda lembrar antes dessa data. Ele manda lembrar porque nos dias maus não haverá condições de tanto sacrifício para lutar, para conquistar, para construir. Vai viver o fruto do tempo que nós vivemos, quer mal ou quer bom. Enfim, resumindo a matéria para você entender. A introdução foi grande, mas a mensagem vai ser pequena. Temos que entender que quando Jesus diz para buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus, as coisas de Deus, as coisas da palavra, da Bíblia Sagrada, buscar este reino e a justiça que ele tem. Que é a justiça? É dar aquilo a quem, aquilo que lhe é direito, é lhe dar aquilo que lhe é direito, é dar ao próximo, é dar a alguém aquilo que lhe é direito pelo seu estilo de vida, a qual ele escolheu, baseado em seus princípios e valores. Princípios e valores. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós corremos ao contrário. Nós corremos atrás das demais coisas, lutamos pelas demais coisas e deixamos esse reino que tem que ser em primeiro lugar, e ele vai gerar para nós as demais coisas, e isso vai nos fazer viver o tempo da melhor forma possível, porque viver o tempo nessa terra, que é passageiro, que é 70, 80 anos, que é o tempo mais curto de tudo, porque a eternidade é para sempre. O tempo físico são 80 anos, 90 no máximo. Mas o tempo eterno depende do tempo curto. O para sempre depende do curto. Então, reflita nisso. Viva da melhor forma possível. Não adianta, porque na hora que as coisas acontecem, que a doença vem, que o médico diz não tem mais jeito, na hora que a justiça bate o martelo e sentencia a sua causa como negativa, ou te culpa, ou te acusa, ou te condena, na hora que as pessoas que te amam, porventura, traíram como traíram Jesus, como o próprio salmista Davi muitas vezes reclama da traição, do abandono de quem ele amou, cuidou e fez o melhor. Quando essas coisas acontecem, quando as fatalidades baterem à nossa porta, quando a morte levar quem amamos, desemprego, crises, guerras vier, todo o tempo que gastamos com coisas materiais vai ser significante, como foi significante o nosso tempo que corremos atrás das coisas na pandemia. E sabe o que vai ajudar? É correr atrás do tempo perdido. Que tempo perdido? Do tempo espiritual perdido. Do tempo, vai ligando, vai voltando aí a mensagem, você vai vendo aí o que eu falei lá atrás. O tempo espiritual perdido, não construiu proteção, escudo, fortaleza, um campo de defesa, não construiu uma estrutura para os dias maus
Senhor, com o seu poder, através dos céus, derramar sobre nós toda a sorte de bênção e nos dar o que é justo. O quê? Aquele que busca em primeiro lugar o reino dos céus tem as demais coisas acrescentadas. Vamos pedir a Deus sabedoria para remir o tempo. Viver o tempo da forma correta, recuperar o tempo espiritual que estamos perdendo. Viver só o tempo material é perder tempo, porque perdemos o tempo espiritual. E a hora que as fatalidades, a tragédia, o mal, a chuva, a tempestade, o furacão, o terremoto, o calor, o frio, a guerra, a doença, a pandemia, as pragas vierem, a diferença vai estar sobre aquele que viveu o melhor do tempo, o tempo espiritual. Esse é o mistério. E esse tempo espiritual vai gerar frutos e vai abençoar, vai livrar, proteger, vai estabelecer, vai prosperar, vai manifestar a glória de Deus. Então teremos todo tipo de sorte e sucesso no tempo material. Curto assim, para você tentar ouvir até o fim. Essa é a mensagem de Deus, a revelação. Shalom Adonai, que a paz do nosso Deus, o eterno, poderoso, paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Yeshua e a Machia, o Emanuel, o Deus que está conosco, na pessoa de Cristo, que habita em nós pelo Espírito Santo, te proteja e te dê sabedoria de remir o tempo, recuperar o tempo espiritual. Você não pode abandonar o tempo físico, o tempo Cronos. Tem que viver o tempo Kairos, o tempo Kairos, e viver o tempo Cronos, equilibrar os tempos. Não podemos ter extremos, equilibre os dois tempos e serás prósperos. Deus vai criar atalhos, subterfúgios, facilidades, vai dar à sua vida a diferença de quem entende esse mistério, e grandes coisas fará o Senhor por ti, por mim e por todos nós. Deus abençoa, força, fé, foco, tempo espiritual, dá graça em todos os outros tempos da sua vida. Deus é bom demais. Eita, Deus grandão. Glória a Deus, muito obrigado, viu? Glória a Deus.